Mobilidade. Empresas de ônibus vão passar a detalhar informações de sistema ao GDF. Mistério. Feto é encontrado em lixão de Sobradinho. Susto. Jiboia é capturada dentro de creche em Samambaia. Contagem regressiva. É amanhã o jogo decisivo do Brasil contra o Chile pela Copa do Mundo Sub-17 no Bezerrão. Olá, boa noite para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, segunda edição. E a gente começa o Band Cidade de hoje falando da qualidade do serviço de transporte público. Todo dia a gente recebe reclamação aqui de telespectador, e o governo também. Pois é, mas agora as empresas de ônibus vão ter que detalhar todas as informações de sistema ao GDF. A determinação da Secretaria de Transporte tem como objetivo verificar a qualidade dos serviços prestados. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo direto da rodoviária. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Agora, as empresas que operam aqui no transporte público da cidade, as empresas de ônibus, vão ter de passar essas informações aí para a Secretaria de Transporte e Mobilidade de uma forma mais padronizada. Tudo isso para facilitar a fiscalização, facilitar a atuação da pasta aqui no controle do transporte público. Antes o GDF recebia esses dados aí do sistema de bilhetagem, da localização dos ônibus e de todas essas informações de uma forma desalinhada, vamos assim dizer. E aí era preciso filtrar essas informações para que eles conseguissem detectar algum problema e chegar até alguma fraude. E isso então levava tempo, demandava bastante tempo. Quando ia ver, a situação já estava bastante complicada, a população aí diante de uma situação bastante crítica. Então, eles querem reduzir esse tempo e agilizar aí o controle do transporte público aqui de Brasília. Quem vai fazer essa fiscalização é a Secretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle. Ela será responsável, então, por cobrar dessas empresas o envio dessas informações. Quem não enviar, quem reter essas informações, estará sujeito a diversas punições aí, podendo perder até o direito de atuar aqui no Distrito Federal. Sérgio. Rodrigo, falando de outro assunto, a rodoviária é sempre muito movimento e tudo, a gente viu até aí gente fazendo graça aí atrás de você. Agora, parece que houve um acidente aí também, né? É isso mesmo, Sérgio. Teve um acidente aqui agora há pouco na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto. Uma moto parou ali em frente à rodoviária interestadual, parou na faixa de pedestre e um carro não conseguiu frear, acabou atingindo essa moto aí. O motociclista ficou ferido, o trânsito ficou completamente fechado ali para quem passava pela plataforma superior, foi desviado para o buraco do Tatu e isso então causou um trânsito daqueles, principalmente de quem vinha ali pelo eixo L, rumo à rodoviária do Plano Piloto. A situação bastante complicada nessa volta para casa. E neste momento aqui também, Sérgio, um protesto em frente à descida ali das escadas que dão acesso ao metrô. Então a volta para casa bastante complicada aqui na área central de Brasília, em plena terça-feira, início de semana, Sérgio. Ok, obrigado, Rodrigo. Pois é, como a gente viu aí, teve um acidente lá na área central. Então, o nosso helicóptero da Band News FM, sob comando do piloto Edenilson Costa, fez um sobrevoo agora há pouco nessa região. As imagens são do repórter Rafael Procópio, olha aí. Bom, nesse momento a gente está vendo, como o Rodrigo falou, né? O trânsito mais forte ali no buraco do Tatu, porque ele foi desviado ali do eixinho L para o buraco do Tatu. Mas, de qualquer forma, apesar do trânsito um pouco mais pesado, não é muito diferente do que acontece todo dia nesse mesmo horário, né? Então, vamos ver agora como é que está a volta para casa nesse momento, pelas câmeras do DR. A gente começa pela EPNB. Essa semana, o que tudo indica, as coisas estão funcionando bem no trânsito, é um movimento forte, muitos carros lá na estrada, mas assim, nada que preocupe, ninguém vai chegar atrasado em casa, quem passa ali pela EPNB. Agora a gente vai ver a EPGU. Mesma coisa, trânsito bem intenso, mas o movimento está normal, está fluindo normalmente, com uma velocidade tranquila, parece que é a velocidade lá da estrada mesmo. A próxima estrada que a gente vai ver
é a Épia Norte, que normalmente é mais complicada, mas hoje o DR acaba de mudar de câmera, colocou a imagem aí nessa alça, que realmente tá tudo tranquilo nessa alça aí do Balão do Torto. Vamos ver então outra, que é a EPTG. A EPTG, mesmo numa semana razoavelmente mais tranquila como essa, o trânsito lá está bem pesado, principalmente na estrada marginal, na via marginal, a estrada principal pesado, mas fluindo bem, e a marginal um pouco mais lenta, mas também fluindo razoavelmente bem. Como eu disse ontem e hoje, não é por causa do trânsito que as pessoas vão se atrasar para chegar em casa. E a gente segue falando de mobilidade. Terminou o prazo para que empresas que queiram administrar a rodoviária do Plano Piloto manifestem interesse na concessão do terminal. A repórter Camila Lopes revela se a Secretaria de Mobilidade já começou a analisar as propostas para a parceria entre o poder público e o setor privado. 6 empresas manifestaram interesse em elaborar estudos de concessão de gestão da rodoviária do Plano Piloto. Agora, técnicos da Secretaria de Mobilidade vão avaliar se as propostas têm documentação prevista em edital. A parceria público-privada é a saída defendida pelo GDF para oferecer serviços de qualidade à população. Os milhares de brasilienses que usam o local diariamente sofrem com problemas históricos da estrutura. Por exemplo, desde junho, a plataforma superior está interditada e a previsão é de que as obras sejam entregues este mês. Em Sobradinho, um feto foi encontrado hoje pela manhã por catadores do SLU. Esse feto estava em uma área de triagem no setor de indústria da cidade. Os bombeiros foram acionados. Não foi possível identificar o sexo e nem como ele morreu. O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a Polícia Civil investiga o caso. Em Ceilândia, as árvores da Praça do Cidadão estão precisando de poda com urgência. Os moradores entraram em contato aqui com a Band pedindo ajuda. Eles alegam que os galhos impedem até que a luz dos postes ilumine a região, aumentando assim a sensação de insegurança. Se você olhar rápido, o poste de luz se confunde com o tronco das árvores. E não é só a base que tem se misturado. Lá em cima, as folhas e galhos se juntam às lâmpadas de iluminação da QNM20 em Ceilândia. E aí que está o problema. A copa tampa a luminosidade e a rua fica escura à noite. Olha só o vídeo que o morador fez. A única coisa que a gente consegue ver é o farol do carro. A escuridão tem trazido medo aos moradores. Os moradores andam aqui no escuro. Se você perguntar a qualquer morador daqui para baixo, você vai ver que essas árvores é um problema. Tanto é que vai todas cair, vocês estão vendo. Não precisa a gente estar falando. O problema está aí, ninguém vem para resolver. Os comerciantes do local também se sentem inseguros. Essa parte encostada debaixo das árvores, no muro, você não vê nada. Não tem como ver nada mesmo, é totalmente escuro, porque como você pode ver, a copa das árvores tampa 100% a iluminação pública. Então nós como comerciantes que trabalhamos com dinheiro, todo comerciante trabalha, então corre esse risco. A gente sai com um pé na frente e outro atrás. O seu Ivonei, que mora aqui há 20 anos, tentou várias vezes entrar em contato com a administração para resolver o problema, mas já se cansou esperando uma providência. Tem ordem de serviço da Novacap para podar isso aqui, que eu liguei lá, de 2013, o rapaz me falou, para podar isso aqui até hoje. O Adriano teve mais sorte, ele até conseguiu contato com a administração. Ela veio atender o pedido, mas parece que ficou pela metade. Eles só podaram na frente do comércio que solicitou o serviço. Ali embaixo você pode ver que as árvores estão praticamente tocando na fiação. Eles não fazem nada. Somente este ano, a Novacap realizou mais de 60 mil podas em todo o Distrito Federal. Mesmo com um número expressivo de serviço, os moradores da QNM20 ainda esperam fazer parte dessa estatística quando o pedido deles for atendido. Em nota, a administração de Ceilândia informou que vai pedir à Novacap para fazer a poda das árvores. Lembrando que o número para isso é o 3403-2626. E a gente vai falar agora da situação do Centro Administrativo de Taguatinga. O processo do Centrade, no Tribunal de Contas do DF, deve ser analisado até o próximo dia 17 de novembro. Então a gente faz a conexão agora com o estúdio da Rádio Band News FM com o
Cláudio Marcos, que aliás não está no estúdio, ele está lá fora, perto do Centrado. Diga, Cláudio, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. É isso, está na pauta, então, do Tribunal de Contas para ser analisado esse processo, como você falou, do Centro Administrativo lá em Taguatinga. A gente lembra que ele foi entregue no finalzinho do ano de 2014, no apagar das luzes do governo Agnello Queiroz, mas desde então ele continua desocupado. O governo tinha prometido agora o GDF para abril deste ano a finalmente ocupação deste imóvel, desse espaço, mas isso não aconteceu. O Ministério Público fez questionamentos aí sobre as regras, diz que as regras não estavam claras para essa transição. E agora, no mês de setembro, novamente fez novos questionamentos, pediu que aí as empresas do consórcio, a Via Engenharia e a Odebrecht, além dos agentes financeiros do Banco Santander e da Caixa, pediu que eles também fossem incluídos nesse processo. Bom, o consórcio diz que desde 2014 até agora já gastou cerca de R$1,5 bilhão para manter lá o centro administrativo, que continua de portas fechadas. A gente também conseguiu a nota do consórcio, que diz o seguinte: segue aí negociando as tratativas para poder viabilizar essa ocupação, e a Secretaria de Economia do Distrito Federal diz que deve promover em breve, deve fazer em breve, nos próximos dias, uma coletiva, Sérgio, para dar detalhes do andamento desse processo. Cláudio, obrigado. Que imbróglio, né? Olha, susto no prédio da Secretaria de Saúde. Uma parte do teto cedeu depois das fortes chuvas das últimas horas. Veja aí as fotos do estrago. Olha só, a sala atingida é o local onde funciona o setor de pagamento dos servidores. Importante, hein? Computadores e equipamentos foram danificados pela água. O prejuízo ainda não foi calculado. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde informou que o desabamento é resultado de uma infiltração e que o incidente não impediu o funcionamento do setor. Menos mal para os funcionários, né, que não vão ficar sem o dinheiro. E as chuvas vão continuar. A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de raios e de ventos fortes de até 60 km por hora. Uma servidora do Hospital do Gama foi sequestrada domingo quando estava no estacionamento da unidade. Foi ali por volta das 6 horas da manhã. Ela foi levada para o setor de oficinas do Gama. Lá, o homem a jogou para fora do carro. A mulher conseguiu pedir ajuda e a polícia acabou prendendo o ladrão horas depois. A direção do hospital informou que vai tomar medidas para ampliar a segurança do local. Tomara, né? Uma das providências foi solicitar à Secretaria de Segurança a instalação de um posto da PM ali na unidade. Educação. A rede pública de ensino deve receber mais de 1.500 alunos a mais em 2020. O resultado das inscrições deve sair no dia 19 de dezembro e vai ser divulgado no site da Secretaria de Educação. A partir desta semana, a Secretaria de Educação vai fazer o cruzamento de dados dos inscritos. O levantamento permite excluir alunos já matriculados na rede pública de ensino. Das mais de 38 mil inscrições realizadas, 24.500 devem ser efetivadas para 2020, 1.500 a mais do que as do início deste ano. O resultado das inscrições vai ser divulgado no dia 19 de dezembro no site da Secretaria de Educação. Nessa mesma data, o estudante já saberá em qual escola vai estudar no próximo ano. Entre 7 e 14 de janeiro, os estudantes contemplados deverão ir à escola para efetivar a matrícula. A Secretaria de Educação esclarece que durante o período de efetivação não é necessário fazer fila do lado de fora das escolas. Para mais informações, basta entrar no site se.df.gov.br. E ainda falando de educação, alunos da rede pública do DF vão ter tablet com aplicativos e conteúdo didático. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, uma boa notícia no dia foi a confirmação de que, a partir do ano que vem, o GDF vai distribuir tablets para alunos das escolas públicas. Começará pelos 56 mil estudantes do primeiro ano do ensino médio, já no início do ano letivo de 2020. Por que tablets? Ora, porque agora a vida é digital e ninguém mais do que adolescentes são tão familiarizados com essas modernas tecnologias. Tablets serão um importantíssimo instrumento de aprendizagem.
O governador Ibanez Rocha explicou hoje cedo que esses tablets já serão entregues com programas e aplicativos instalados, incluindo conteúdo didático, cursos de língua e até um cursinho para quem deseja ser empreendedor. Será um passo gigantesco para a inclusão digital de milhares de alunos de escolas públicas que não dispõem de instrumentos modernos de educação, aqueles que são encontrados somente em algumas das mais caras escolas privadas de Brasília. E a Secretaria de Transporte apresentou os cálculos usados para alterar as tarifas técnicas de ônibus ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Controladoria Geral. A expectativa é de que as mudanças possam gerar uma economia de até 40 milhões de reais por ano. As informações chegando com Leandro Aislan, agora sim, direto do estúdio da rádio Band News FM. Boa noite, Leandro. Boa noite, Sérgio Amaral. Boa noite a todos. É isso mesmo, viu? Mesmo com essa possível redução aí na casa dos 40 milhões de reais, com os novos cálculos da tarifa técnica de ônibus, a economia não será repassada para o usuário, aí, quem utiliza transporte público, né? Para a gente explicar aqui, Sérgio, a tarifa técnica é aquele custo do transporte dividido pelo número de passageiros pagantes equivalentes, né? Ou seja, caso o valor que é pago aí pelo passageiro, né, não atinja aí o valor da tarifa técnica, o governo tem que pagar aí essa diferença por meio de subsídios, né? Em agosto deste ano, foi iniciada aí essa atualização do valor das tarifas técnicas repassadas a 5 empresas que operam aqui no Distrito Federal, né? A Pioneira e a Piracicabana vão ter aí um reajuste, um aumento no valor dessa tarifa, mas a URB, a Marechal e a São José vão ter redução, né? Mas essas reduções não serão repassadas aí ao usuário do transporte público, viu? Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos últimos 5 anos, o governo repassou às empresas de ônibus mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, né? Desse montante, 1 bilhão e 200 milhões aí destinados ao pagamento do passe livre estudantil, né? Os estudantes aí da rede privada e também da rede pública que solicitam esse benefício, 400 milhões para o passe livre especial, né? Utilizados aí por pessoas que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial, e o restante, quase aí 900 milhões, foi para a complementação da tarifa. Sérgio. Obrigado, Leandro. E olha, é interessante, né, que a população não para de crescer. Quer dizer, em tese poderia haver redução várias vezes, né? Mas você já viu isso? Redução para o consumidor? Eu também não. Autoridades, pesquisadores e especialistas do Brasil e do exterior participam de um simpósio para debater os desafios do racismo, preconceito e a intolerância religiosa. Negros, indígenas, quilombolas e representantes de religiões de matriz africana participam em Brasília de simpósio internacional para debater a igualdade e preconceito. Se for mulher, o machismo agride. Se essa mulher for preta, o machismo junta seu sexismo com o suporte do racismo. Mais da metade da população brasileira é negra. Mesmo assim, casos de racismo são comuns no país e a desigualdade é uma realidade. Por isso, mais de 100 especialistas e pesquisadores do Brasil e do exterior debatem formas de lutar por mudanças. Nós temos a segunda população negra, né, segunda maior população negra do mundo, né, e ao mesmo tempo temos uma desigualdade brutal ainda no acesso a direitos fundamentais, né, dessa população negra, que é uma consequência, né, da nossa história cruel de escravização durante quase 400 anos e de uma abolição que aconteceu sem assegurar plenamente, né, os direitos, especialmente à educação e ao trabalho, à população negra. Mama Diop é casada com o ex-primeiro-ministro de Mali. Ela vive no Brasil há 14 anos e conta que enfrenta diariamente olhares e falas preconceituosas por causa da cultura do país dela. Senti muito coisa de racismo aqui, porque meu vestido é minha turbante, é minha cultura, não é religião, é minha cultura, mas se eu vestir essa aí, me fala macumbeiro, me fala muita coisa, eu fico muito apertado, porque é cultura de meu país. Miguel veio da Guiné-Bissau só para o simpósio. O sociólogo foi eleito a personalidade mais influente do ano de 2018 pela Confederação da Juventude da África Ocidental. É uma oportunidade exatamente para demonstrar como é que as religiões de matriz africana, dentro da sua tradição,
permitiram a conservação de espaços e recursos naturais e culturais que hoje têm um valor importantíssimo na questão da sustentabilidade das mudanças climáticas, mas também de um certo raciocínio econômico que não é baseado no extrativismo, mas sobretudo nas lógicas de gestão durável, de intercâmbio, de partilha. A mãe de santo, Adna, foi uma das representantes das religiões de matriz africana no DF. Esse é o segundo simpósio que a gente participa e esse agora ele tem um tom internacional e eu acho que a gente precisa realmente disso, de mostrar não só para o Brasil, mas para o mundo a importância deste simpósio, da gente poder nos afirmar enquanto comunidades tradicionais e dizer para as pessoas: o seu direito acaba onde começa o meu. O simpósio tem apoio da Organização Internacional do Trabalho e do Unicef. O evento, realizado na Procuradoria-Geral do Trabalho, segue até sexta-feira. O evento é de graça, hein? Lembrando que o simpósio está ocorrendo no auditório do Ministério Público do Trabalho, que fica no setor de autarquias norte. E lembrando uma coisa muito mais importante, né? Que o racismo é uma das coisas mais abjetas, mais nojentas que existem. Você vai ver a seguir contagem regressiva para o jogo do Brasil contra o Chile pela Copa do Mundo Sub-17 amanhã no Bezerrão. E você vai ver também agora, olha aí, imagens da BR-040 com o trânsito também tranquilo. A gente volta já já. Copa do Mundo Sub-17. A seleção brasileira fez o último treino hoje antes de enfrentar o Chile pelas oitavas de final. O confronto sul-americano será amanhã às 8 da noite no Bezerrão. Agora é vencer ou vencer, e a seleção brasileira sabe bem disso. Por isso treinou pesado nesta terça-feira no centro de treinamento dos bombeiros. A chuva deu até uma trégua para o trabalho do técnico e dos jogadores. Guilherme Dalladea aproveitou para fazer os últimos ajustes, já que não vai contar com um dos destaques da competição, o lateral Ian, que está suspenso. Em compensação, o trio de ataque com Thales Magno, Caio Jorge e Gabriel Veron está mais do que confirmado. O adversário é o Chile, que passou na terceira posição do Grupo C, com apenas uma vitória. Na fase de preparação para o Mundial, a seleção brasileira enfrentou os chilenos 2 vezes e saiu vitoriosa em todas. Agora, as duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 8 da noite, no estádio Bezerrão, no Gama. Os ingressos estão à venda. Eles custam entre R$ 5 e R$ 40 e podem ser comprados no site oficial da FIFA, que é o fifa.com/ingressos. Que a Band transmite a Copa Sub-17. Tem que lembrar disso, hein? E já que estamos falando de talento no esporte, aqui na capital, uma atleta brasiliense vem chamando a atenção. De apenas 14 anos de idade, ela pratica squash desde os 7 anos e já conquistou medalhas importantes, aqui e fora do Brasil. Agora, o desafio é conseguir ajuda para disputar mais um campeonato mundial nos Estados Unidos. E para juntar os R$16 mil necessários à viagem, a família da jovem atleta promove rifas e busca patrocínios. A Clara tem apenas 14 anos, só que a rotina dela é bem puxada. De segunda a sábado, ela passa no mínimo 2 horas por dia aqui, ó, batendo essa bolinha na parede. A jovem é uma das maiores apostas do squash brasileiro para o futuro. Ela é bicampeã brasileira e ganhou 2 medalhas de bronze no Sul-Americano deste ano, na Bolívia. E tudo isso começou cedo, como uma brincadeira aos 7 anos. Eu comecei porque eu fazia natação e assim, eu odiava natação com todas as minhas forças. E aí o meu irmão, ele falou assim, não, vamos fazer outra coisa então. Aí ele começou jogando squash e ele falou, Clara, você vai adorar, vem fazer também. Aí eu comecei a fazer também e tô aqui até hoje. O tempo passou e tudo ficou mais sério. Agora, o objetivo é ambicioso, ser uma das mais tops do mundo. Em dezembro, ela vai jogar o US Open, nos Estados Unidos, contra os melhores atletas da modalidade. Conseguir fazer isso é um grande passo para começar a conseguir me profissionalizar no esporte que eu tanto amo. O treinador, que acompanha o desenvolvimento dela desde o início, não esconde a satisfação. A gente tem uma rotina de profissional já. Treinador com um atleta, não é mais uma juvenil que está querendo ser alguma coisa. Ela praticamente já é uma grande jogadora,
A gente só trata ela com certo respaldo pela idade que ela tem. Ela não deixa de ser uma criança, eu também não posso exigir muito ainda. A mãe também não disfarça o orgulho, mas afirma que é difícil esconder o nervosismo. Eu digo assim que a gente vive na sofrência, não tem jeito. Eu achava inicialmente que com os jogos eu ia acalmar, ela ia acalmar, nada disso. Lê do engano, a gente vive na sofrência cada vez maior, porque ela fica com cada vez mais vontade de ganhar. Mas nem tudo são rosas. Para disputar o US Open e participar do circuito profissional no ano que vem, é preciso mais do que talento. São necessários pelo menos R$16 mil. Agora, a família tenta conseguir apoio para levar esse sonho adiante. Tem várias opções, várias oportunidades de patrocínio e aí a gente combina o que for melhor para a atleta e para a própria marca, para o patrocinador. A brasiliense espera ansiosa por essa ajuda e garante que não vai decepcionar. Se você trabalha muito, o que você planta, você colhe o que você planta. Então, sim, quero muito conseguir ir para lá e ter bons resultados. Quem patrocinar não vai se decepcionar? Não. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta já já. Mais uma cobra foi encontrada dentro de uma escola do DF. Desta vez foi uma creche em Samambaia. Ela foi achada pelo vigilante da escola. A polícia ambiental foi chamada e resgatou o bicho. Hoje pela manhã foi encaminhada para o centro de triagem